Caros filhos, quando escutamos a cada dia, a cada domingo, o Evangelho, temos que estar atentos a duas realidades. Primeiro, o caminho que o Senhor vai fazendo e que renova a cada ano, este caminho de aprofundamento, de conhecimento, que nos vai chamando a esta mudança do nosso comportamento, de aprofundamento e união com Ele. O Senhor assim o fez, mostrou-nos o caminho por meio da lei, mostrou quem nós somos, mostrou o ato de chamar-nos à intimidade com Ele por meio da oração, os erros, as vaidades e também aquilo que devemos realmente buscar, o tesouro no céu, buscar a Ele. Chamou-nos a este amor, Ele quer este fogo ateado em nós, por este caminho de correspondência ao qual Ele nos chama. Mas, além disso, devemos estar atentos a um foco, a um norte que Ele nos dá por meio do Evangelho, que é permeado de um sentido específico. Por exemplo, São Lucas, o Evangelho ao qual estamos seguindo ao longo deste ano, mostra-nos este sentido da misericórdia e vai perpetrar isso diante de todo o seu contexto. Vai evidenciar este ir de Deus. E é exatamente por isso que vemos aquilo que nosso Senhor apresenta a nós. Vemos já na semana passada, no último domingo, nosso Senhor chamando a correção por amor. É por amor que Deus corrige, é por amor que Deus vai apontar e nos chamar. Não é para fazer assim, é assado. E ao longo deste domingo vemos exatamente isso. Este vir do Senhor para nos chamar, para nos tocar. E Ele veio para todos. E por isso não devemos nos espantar quando vimos nosso Senhor que entra na casa de um fariseu. Porque nosso Senhor, para Ele, todos são seus filhos. Ele vem para todos aqueles que necessitam. Para quem nosso Senhor diz que veio? Não veio curar os sãos, mas aqueles que estão doentes. Para os justos, mas para os pecadores. E quem poderia dizer que não é? Nosso Senhor, Ele veio assim para ricos e pobres, fariseus e publicanos, a todos. E chama a todos a este ato de conversão, a este ato de mudança, a este ato de intimidade. E por isso vai à casa de um fariseu, ainda que eles os perseguissem, ainda que tivessem raiva, ainda que fossem seus opositores, Ele vai a eles também para mostrar a sua misericórdia, para mostrar o seu amor, para corrigi-los e levá-los a esta unidade mais íntima a qual Ele quer. E por isso nosso Senhor os corrige. Corrige aos convidados diante da soberba de querer estar sempre à mostra, estar à frente das coisas, buscar aquilo que é melhor, quase que seguindo aquele ditado popular: farinha pouca, meu pirão primeiro, então eu quero sentar ali, eu quero fazer isso. Mas também corrige aos anfitriões. Olha, não chama quem pode te retribuir, não chama quem não fica com essa ganância de querer gratidões, retribuições, mas ao contrário, chama aqueles a quem o Senhor te apresenta como necessitados. E é por isso que, comentando a primeira parábola, Santo Ambrósio diz que nosso Senhor ensinou a humildade. Ensinou a humildade porque era necessário a eles. Ensinou a humildade proibindo os primeiros lugares, mas também este ato de querer outras coisas mais. E é exatamente esta humildade que nosso Senhor veio apresentar e explicitar como remédio para tais erros, que é elogiado na primeira leitura, mostrando que é para o humilde que o Senhor revela os seus mistérios, é o humilde que o Senhor glorifica, não o soberbo, aquele que
se eleva, que se exalta a si mesmo, aquele que quer fazer o seu caminho de acordo com o seu querer, aquele que quer servir por si próprio e quer que os outros se voltem para ele. Não é esse, mas ao contrário, aquilo que ouvimos no Salmo, que o Senhor prepara com carinho a mesa para o pobre, para aquele que sabe se reconhecer quem é, sabe se reconhecer necessitado. Por isso, ao início de cada Santa Missa, nos reconhecemos, somos chamados a este ato de reconhecimento da nossa miséria, da nossa indignidade, reconhecermos que somos pecadores. E assim, diante deste ato de humildade, deixar que Deus nos guie, que Deus prepare este caminho, que Deus nos conduza a esta vontade dele. Este ato de humildade, ele nos preserva da ganância. O ganancioso que busca as suas retribuições. Por isso nosso Senhor o corrige. O corrige chamando a generosidade de dar sem querer nada em troca. Quase que num ecoar do Evangelho de São Mateus, dizendo o pobre, o fraco, o aleijado, o coxo, o cego, quase que num ecoar, quando São Mateus apresenta, em meio à parábola do juízo, que nosso Senhor, ele elogia aos justos, porque viram o Senhor no outro. Daqueles que tinham fome e deram de comer, daqueles que tinham sede e lhe deram de beber, daqueles que eram forasteiros e lhe deram abrigo, daquele que estava nu e o vestistes, diante daqueles que estavam doentes ou presos e foram visitar, foram estender a mão, neste ato de justiça por verem Cristo no outro. E é exatamente isso que nosso Senhor apresenta, ver Cristo no outro, no cego, no aleijado, naqueles que não têm nada, mas têm o principal. Eu vejo Cristo, eu dou a Cristo, não aquele de modo preciso, mas eu dou a Cristo. E assim se tem muito mais. Mas aquele que se volta a si mesmo, ao seu querer, à sua vontade, aquele que se infla, que busca as suas recompensas, o soberbo, o ganancioso, aquele que se gloria a si mesmo, o Senhor rejeita. O Senhor quer-nos mais. O livro da sabedoria é fato que apresenta um sentido distorcido pelos outros, achando que aqueles que eram os grandes, aqueles que eram os que tinham prestígio, eram porque agradavam a Deus. Mas o próprio livro da sabedoria corrige esse sentido, dizendo, não é assim. Por vezes é aqueles que não têm nada, porque nosso Senhor pode tirar a saúde, pode tirar a riqueza, pode tirar tudo. É assim que fez com Jó. E a carta aos Hebreus, que vimos na segunda leitura, mostra isso. Que por vezes as coisas deste mundo são meramente ilusão. São uma ilusão palpável. Porque muitos ficam naquela ilusão de que a realização se deu plenamente diante de Moisés, que sobe ao Monte Sinai, que tem as teofanias, que tem aquilo, e acham que ficam naquilo e não vem uma prefiguração. A carta aos Hebreus corrige, não é isso. A realidade não é essa. Vocês não são chamados a isso. Não são chamados a este mostrismo externo, mas são chamados a um mais, a um algo muito maior. A realidade que é intangível, que não pode ser tocada, mas que pode ser alcançada no coração. Por isso, não fica diante dessas exterioridades, querendo as recompensas, mas algo mais. Busca a Deus, dá a Deus. Não seja elevar-se a si mesmo diante da soberba, mas buscar algo diferente. E por isso nosso Senhor nos chama a isso. Nos chama a este algo mais. Porque nosso Senhor não fala somente àqueles daquele tempo. Fala também a nós. Fala a nós hoje.
e nos chama também a atenção porque Ele quer entrar na nossa casa, o nosso coração, e ver por vezes em nós a soberba, a ganância de querer para si, de querer mostrar-se, de querer os primeiros lugares, de querer ser elogiado, de não querer ser corrigido, de querer fazer a sua vontade segundo o seu querer, de ter tudo segundo o seu controle e achar que é dono de tanto. Não é assim. Nosso Senhor chama exatamente esta atenção. Quem disse que é seu? Quem disse que é você? É necessário mudar. E por isso, nosso Senhor apresenta isso também a nós. Não fica assim, mas ao contrário. Aprende a colocar-te como servo. Foge dessa soberba, porque a soberba, como diz São José Maria, dificulta a caridade. E mais, ela vai nos destruindo de modo que São José Maria apresenta no ponto 601 do caminho: dentro de pouco tempo serás um monte de podridão. E ninguém se lembra de ti, porque passou, porque foi elevando a si mesmo e caiu. É necessário sermos diferentes. É necessário nos deixar corrigir pelo Senhor, porque o Senhor, Ele vem a nós e quer nos dar a vida. Ele vem a nós por amor, por sua misericórdia, e nos toca, e nos quer transformar, e nos quer para Ele. Ainda que por vezes sejamos seus opositores pelos pecados, pela dureza do nosso coração, pela nossa rebeldia, Ele vem e nos toca para nos chamar a Ele, para sermos aquilo que Ele quer, para sabermos buscar não as coisas que passam, mas buscar aquilo que não passa. Ele nos corrige para que não fiquemos presos às ilusões tangíveis do mundo, mas a verdade intangível, esta grande recompensa que é estar com o Senhor. Por isso, Ele nos dá esse exemplo diante das suas parábolas, diante do seu ensinamento, mas mais. Nos dá um exemplo de vida da Virgem Maria, a qual soube em tudo buscar o Senhor. Foi humilde e ela mesma assim se declara: sou a humilde serva do Senhor. Ela verdadeiramente soube se unir a Ele, reconhecendo aquilo que ela era. E por isso foi exaltada. Por isso, olhemos para ela e a imitemos, para que saibamos amar o Senhor de verdade, como ela o amou. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.